Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, onde nós vamos aprender muito com a nossa convidada especial de hoje. Eu tenho a honra de receber Patrícia Conrad Silva, do GIF, e ela vai nos ensinar, vai nos mostrar, nos apresentar os resultados do Censo GIF para que a gente possa entender um pouco mais sobre o cenário das nossas organizações da sociedade civil aqui no nosso país. Muito obrigada pela sua companhia e eu já te convido para ficar com a gente até o final, porque eu tenho certeza que tanto você quanto eu vamos aprender muito hoje. Patrícia, obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Então, vamos começar já. E eu já sempre peço para os nossos entrevistados para que eles se apresentem para o público. Então, por favor, se apresente. Então, bom, eu sou a Patrícia Conrad Silva, eu estou como coordenadora de conhecimento no grupo de institutos, fundações e empresas GIF. Venho da área da comunicação social e depois migrei para antropologia social e venho trabalhando com filantropia, investimento social privado e engajamento no terceiro setor aí há cerca de uns 12 anos mais ou menos. Vamos começar então do começo de verdade. Explica pra gente o que é o GIF. Claro, o GIF, ele é uma organização sem fins lucrativos, é uma associação de institutos, fundações e empresas que fazem investimento social privado, como a gente chama, ou filantropia, né, doações ou execução de projetos para o bem público. Então, a gente, na base dos nossos associados, a gente tem 4 perfis, né? A gente tem as empresas, em menor número, depois a gente tem os institutos, fundações empresariais, que são aqueles ligados a uma empresa, mas que tem uma governança separada. A gente tem os institutos, fundações e fundos familiares, né, mantidos por uma família, ou ainda os independentes, que podem ter fontes múltiplas de financiamento, né, inclusive bastante forte também da cooperação internacional. Né? Então, eles não estão ligados a nenhuma família específica e nem a uma empresa ou a um grupo empresarial específico. Você falou investimento social privado. O que é isso? Então, no GIF a gente define o investimento social privado como o investimento voluntário de recursos privados de forma sistemática, planejada, monitorada para fins públicos. Né, para projetos sociais, ambientais e culturais. E a gente tem um histórico, né, inclusive, de ter cunhado esse termo, né, o investimento social privado, e a gente tem utilizado cada vez mais como sinônimo de filantropia, né, eu particularmente penso mais da filantropia institucionalizada, né? Porque é isso, no GIF nós não temos associados pessoa física, né? São todos pessoa jurídica. E na verdade, desde o início do GIF, final dos anos 80, início dos anos 90, vem se trabalhando, então, essa ideia de investimento social privado, principalmente porque a maior parte dos nossos associados são os institutos e fundações empresariais, né, que se diferem por sua natureza do que se podia, né, ou se chama, ou se poderia chamar algumas vezes de uma filantropia mais assistencial, ou de uma filantropia ligada, inclusive, né, de cunho religioso. Então, essa filantropia que estava, né, começando a se articular aí a partir de empresas, começou, então, a se identificar com esse cunho do investimento social privado. Inclusive, né, tem um texto, se alguém, né, tiver interesse em se aprofundar, que é do Fernando Rossetti, de 2010, já tem um tempinho, mas continua bastante atual, que é justamente o título é Da Filantropia ao Investimento Social Privado. E aí ele fala sobre um pouco desse histórico, né, de como foi desde a formação do GIF até a constituição do termo investimento social privado, e naquele momento, então, da não adoção do termo filantropia, até a própria constituição do terceiro setor, um breve relato aí da constituição do terceiro setor no país.
Eu não quero dar spoiler aqui não da nossa conversa, mas esse grupo de empresas, de institutos familiares, eles fazem diferença no dia a dia do Brasil? Fazem bastante diferença nas comunidades onde atuam, nos territórios, e a gente vem impulsionando, né, tentando levar para o campo cada vez mais também essa diferença a partir da articulação com as organizações da sociedade civil e os movimentos nos e dos territórios, né? Então, também ainda não vou dar spoiler em termos de números, mas é isso, assim, a gente vê um setor bastante robusto, né, que vem crescendo, pelo menos no número de associados na base do GIF, a gente, né, vem num crescente aí. Hoje a gente tem cerca de mais ou menos 170 organizações associadas ao GIF, e esse número segue crescendo. E a gente vê uma gama de temas nos quais essas organizações atuam, que são de interesse público, né? Então, que vão desde educação, saúde, fortalecimento de organizações da sociedade civil, democracia, direitos humanos. Então, a gente, né, vê a relevância desse setor como mais um ator engajado em promover uma sociedade mais justa, mais igualitária. O que é super importante e necessário, né? Um país como o nosso. Aliás, no mundo todo, mas em especial aqui no Brasil. Vamos conversar sobre o censo? Vamos. Vamos. A pergunta básica, o que é o Censo GIF, desde quando ele existe, qual o principal objetivo dele? Então, o Censo GIF, ele é uma pesquisa bienal, né, que acontece desde 2001. Então, a gente está agora na nossa 11ª edição, que lançamos no final do ano passado, de 2023, com os dados referentes ao ano fiscal de 2022. Né? Ele é sempre assim, ele é sempre coletado e publicado no ano seguinte em relação ao ano anterior. E ele é uma pesquisa para conhecer e entender o setor da filantropia institucionalizada, do investimento social privado no Brasil, a partir desse mapeamento de atuação dos associados do GIF, né? Então, é uma pesquisa autodeclaratória e voluntária. A gente convida os nossos associados a respondê-la, e a ideia é justamente entender como eles estão atuando e poder fornecer subsídios também para que eles possam entender como eles estão colocados no campo, né? Quais são as lacunas, quais são as dificuldades, ou quais são as potências do setor, também ajudar nos seus planejamentos estratégicos. E, ao mesmo tempo, dar subsídios para o próprio GIF para a gente pensar a nossa atuação também, né, na medida em que a gente tem esse objetivo de qualificar, de fortalecer, de articular o setor da filantropia e do investimento social privado, produzindo conhecimento, né, e conhecimento, conteúdo e conhecimento baseado em evidências, em dados e evidências, e trazer para o campo também uma articulação de rede, né, para essa troca entre pares. Então, os respondentes do nosso censo também recebem um relatório individual, onde eles conseguem ver como eles estão situados em relação aos dados agregados, enfim. Então, um pouco esse objetivo e, claro, sempre considerando a representatividade, né, dos associados do GIF nesse campo de investimento social privado e filantropia no país. A gente tem uma adesão bastante grande, assim, a gente sempre, né, nas últimas edições, aí as 4 últimas edições a gente tem ficado numa média de 80% a 82% da base associativa respondendo. Então, dessa última edição, no momento da coleta da pesquisa, nós tínhamos 167 associados e 137 responderam à pesquisa. E isso é um número bastante bom e a gente fica muito feliz porque realmente é uma pesquisa bastante longa, que demanda a mobilização das pessoas respondentes. A gente aborda diferentes temáticas, desde a parte de volume de recursos, área de atuação, estrutura de conselho, estrutura de equipe. Então, assim, precisa mobilizar pessoas de diferentes setores dentro das organizações também para responder, né? E aí, a partir dessa pesquisa do Censo GIF, a gente faz uma série de outros, entre aspas, produtos, né,
que a gente divulga para o campo e que estão disponíveis, inclusive, num portal online que a gente tem, que é o Mosaico. E lá ficam disponíveis, então, dados, a possibilidade da pessoa construir, fazer o seu cruzamento de dados e construir os seus gráficos, curiosidades, você sabia, e infográficos temáticos, aprofundando, trazendo dados que não necessariamente estão na publicação, mas que aprofundam temáticas que são caras, que são importantes para o campo e para o próprio GIF, né? Enquanto essa plataforma que busca trazer temas de fronteiras para o campo. Então, esse é o objetivo da pesquisa também, é nos subsidiar também de informações, dados e evidências para a gente pensar a nossa própria atuação. Você disse que os associados GIFs trabalham em várias frentes. Qual a frente que mais se mostrou em evidência no último censo? Então, na verdade, nas últimas edições, historicamente, assim, desde 2001, a categoria que se destaca é educação, né? Educação é a categoria na qual as organizações, o maior número de organizações declara atuar, e é também a área temática que tem a maior mobilização de recursos, né? Mas, quando a gente pega as 3 últimas edições do Censo GIF, que são referentes aos anos de 2018, 2020 e 2022, a gente vê uma pequena tendência de queda na atuação em educação, que não sabíamos se era pela questão da pandemia em 2020, ou se iria se manter, né? E realmente se manteve essa pequena queda. Mas quando a gente olha, e aí eu falo pequena queda porque a gente tinha mais ou menos 81% das organizações atuando em educação, agora temos cerca de 76%, e isso também, acho que uma outra coisa que é importante dizer da pesquisa é que os associados, como eles variam na nossa base, eles também variam em respondentes da pesquisa, então também pode ter uma variação da amostra aí. Mas em termos de volume de recursos, e essa é uma novidade que a gente trouxe nesse censo de 2022-2023, a gente perguntou pela primeira vez o volume de recursos investido nas diferentes áreas temáticas, né? A gente só perguntava quem atuava ou não atuava, e agora a gente perguntou por volume investido, e a gente teve aí cerca de 42% do volume total do investimento social privado, tirando os custos administrativos, foram para educação, né? E aí dividida entre educação, a gente fez a separação educação formal e educação não formal, somando as duas aí a gente chegou a quase 42% do volume total sendo investido em educação. Então é uma temática ainda bastante trabalhada no campo e que vem logo em seguida, inclusão produtiva e empreendedorismo, né? Também uma temática bastante demandada pelos nossos associados, bastante trabalhada historicamente também aí no ranking das que têm maior atuação. É isso que eu ia perguntar, quais as outras e também impactos, né, que elas promovem no dia a dia do nosso país. Então, educação, inclusão produtiva, fortalecimento das organizações da sociedade civil também é uma bastante trabalhada, né? A categoria de direitos também, né? Democracia e direitos também é bastante trabalhada, mas é isso, assim, quando a gente pega em termos de volume de recursos, aí tem um gap bastante grande entre o que é investido nessas outras categorias. A cultura também historicamente vinha aí em terceira posição, normalmente, caiu durante o ano 2020, principalmente o ano, né, mais acentuado da pandemia da Covid-19, mas também acho, inclusive pela questão das leis de incentivo, né, Rouanet, enfim, acaba sendo uma temática bastante trabalhada também pelos investidores sociais. Interessante. E o censo também aborda questões de governança, aborda questões, vou caminhar para o lado do ESG, né? Do ambiental, do social, de governança também dessas organizações?
Sim, a gente pergunta sobre composição de conselhos, né? E a gente perguntou também pela primeira vez agora sobre alinhamento ESG, né? Com o investimento social privado das empresas, principalmente das empresas e dos fundos empresariais. E a gente vê, assim, primeiro em termos de composição de conselho, né? Isso é... Enfim, é uma lacuna que a gente ainda vê no setor e é um dos temas que o GIF vem trabalhando e que a gente quer trazer bastante forte, né, pro debate no campo, enfim, que é a composição dos conselhos. A gente vê que ainda é majoritariamente branco, né, e masculino. Então, a gente vê essa questão de gênero e de raça ou etnia como, né, extremamente importante, assim, urgente, né, de ser trabalhada, inclusive para promover práticas de diversidade, equidade e inclusão no setor, né. A gente teve, dos nossos associados que responderam a essa pesquisa, por exemplo, a gente teve uma pessoa indígena relatada como presente em conselhos, né. Então, essa necessidade da gente ter a diversidade também nos espaços de tomada de decisão. A gente perguntou sobre políticas e metas de diversidade, equidade e inclusão. E aí, quando a gente compara os números em relação ao direcionamento dessa política e dessas metas para as equipes, ainda é maior do que para os conselhos. Então, aí, né, promove nas equipes, mas os conselhos parece que é um pouco mais difícil, né, de mudar essa estrutura. E quando a gente pergunta do ESG especificamente, a gente vê os nossos associados relatando como uma diretriz que tem um potencial muito grande de alavancar o investimento social privado, né? Então, tanto pela parte ambiental, quanto pelo aspecto socioeconômico mesmo, né, mais de 80% dos nossos associados disseram que tem, né, das empresas e dos empresariais, que tem já o investimento social privado, ou seus departamentos de investimento social privado e sustentabilidade alinhados com a sua pauta de ESG, né. Então, realmente é uma coisa que está bastante presente no campo e a gente, inclusive, uma das coisas que a gente produz no GIF, na nossa frente de produção de conhecimento, é o que a gente chama de notas técnicas, né? Que normalmente trazem um tema que é caro também ao GIF, que a gente, né, gostaria de colocar no campo. E a gente está em vias de lançar uma, já fazendo, agora sim fazendo spoiler, estamos em vias de lançar uma nota sobre o ESG racial, né? Então, junto ao Pacto pela Promoção de Equidade Racial, a gente está, então, produzindo esse material para poder pensar também o ESG a partir dessa lente que consideramos central, tanto na nossa atuação, no nosso planejamento dentro do próprio GIF, quanto para os nossos associados, quanto para a sua atuação finalística, né? Então, são pautas que a gente vem trabalhando de forma bastante forte. E quanto mais você democratiza a informação, mais ela chega a mais pessoas, né? Semântica da palavra, e isso também fortalece o próprio setor social, porque daí com informação vai se capacitar, vai melhorar, vai poder chegar aos seus investidores ou possíveis investidores com mais propriedade também, né? E ESG parece que é uma pauta que vai seguir em frente, não tem pausas, não é? Essa é a percepção, tô errada? Não, eu acredito que sim, eu acredito que tende a se fortalecer, a gente tem, né, vários associados trabalhando o ESG, inclusive a própria B3, né, tá com um portal de ESG para que as empresas possam colocar suas informações, né, enfim, se vê também em relação a seus pares, como estão cumprindo os indicadores de ESG. Então, eu vejo isso como uma tendência a avançar e se manter no campo, sim. O que mais você poderia nos contar sobre o censo?
Então, a gente tem uma seção que a gente considera muito importante, né, no censo, e que a gente vem tentando aprimorar também a partir de trocas, de conversas, de diálogo com organizações associadas, mas também organizações parceiras, de organizações da sociedade civil, que é justamente a parte do que a gente, né, ainda por falta de um termo melhor, ainda usa o estrangeirismo do grant making, né, ou do repasse de doações institucionais para terceiros, né, que pode ser de uma diversa gama, e aí também a gente mapeia isso no censo, qual é o perfil de movimentos, de organizações, coletivos, museus, instituições de ensino, cooperativas, enfim, que estão recebendo, né, recursos do investimento social privado, dos nossos investidores, e aí a gente tenta entender a relação deles com as organizações da sociedade civil, né? Então, tanto entender o volume de recursos que está indo para esses outros atores. Então, acho que uma das coisas que a gente ainda vê no nosso censo é que a maior parte dos associados e a maior porcentagem do volume de recursos, e eu acho que é importante citar, eu nem trouxe aqui, né, que a gente em 2023, no censo de 2023, relativo a 2022, então 2022 foram 4,8 bilhões de reais investidos, né? Em 2020, que foi o ano da Covid e foi o ano em que a gente teve o maior volume da série histórica, porque muito foi aportado de fundo emergencial mesmo, né, para as questões causadas pela Covid-19, a gente teve 100 atualizações de PCA, naquele momento era 5,3 bilhões. E a gente achou que fosse, até tínhamos uma expectativa que fosse retroceder bastante, né, que não fosse se manter ou fosse voltar aos patamares anteriores ao da pandemia, e não voltou, né, que era mais ou menos aí 3,1, 3,3 bilhões e ficou em 4,8, né. Então, é um volume bastante significativo de recursos, mas que ainda a maior parte é para a execução de projetos próprios, como a gente chama, né? Que é isso, que são os institutos, as fundações, ainda executando os próprios projetos concebidos por suas próprias organizações. E aí a gente tem toda essa seção para entender a parte de volume de recursos que é repassado para terceiros, né, que é essa prática que também o GIF vem trabalhando, né, de uma forma, já historicamente, de uma forma bastante forte, e que tem outras organizações também que vêm trabalhando em anos mais recentes a pauta da democratização de acesso a recursos do investimento social privado, e aqui eu me lembro da pesquisa da PIPA, né, que é uma iniciativa que pensou e que fez uma pesquisa em parceria com o Instituto do Nubank, para ver justamente as dificuldades, as barreiras, né, de acesso aos recursos do investimento social privado pelas organizações nos territórios, e aí a gente tenta entender quantos % dos nossos associados, por exemplo, apoiam de alguma forma organizações da sociedade civil. Então, no último censo e também muito próximo da média histórica, aí a gente teve 64% dos respondentes dizendo que fazem algum tipo de apoio. A gente tentando entender como esse apoio é feito. Bom, é apoio técnico, é recurso financeiro, é contratação de serviços, tentando entender as estratégias também, as modificações que aconteceram a partir da Covid, que se mantiveram ou não. Então, a flexibilização do repasse de recursos, né, a questão da comunicação, da transparência, do estabelecimento de parcerias. Então, essa é uma sessão bastante importante para a gente, e a gente incorporou uma nova pergunta, que eu até acho interessante trazer, que a gente quer entender cada vez mais também o repasse de recursos livres, né, que a gente chama, que é para o desenvolvimento institucional das organizações, porque ainda majoritariamente, assim, ainda, né, a nosso ver, tem espaço para ampliar aí o repasse de recursos, e muitas vezes quando ele vai para um projeto específico, né? E aí as organizações se veem numa dificuldade de sustentabilidade e desenvolvimento da própria organização. Então, a gente tem uma rede temática de grantmaking, a gente tem uma plataforma também de produção de conteúdo e conhecimento focado nas doações, repasse de recursos e relacionamento com organizações da sociedade civil, que é o Grant Lab.
E dentro dessa temática, a gente perguntou então, e foi interessante ver que das 137 organizações que responderam ao censo, quando a gente perguntou quais faziam o repasse de recursos livres para desenvolvimento institucional das organizações parceiras, e qual o volume disso, a gente teve cerca, se eu não me engano, foram 44 organizações que responderam, né? O que nos leva a ver, assim, que ou não fazem, né? Um número bastante significativo não faz, ou ainda tem dificuldade de responder a essa questão, né? Então, pode ficar na dúvida, bom, não consigo separar ou caracterizar o que é apoio institucional, o que é... Tem o overhead já quando eu financio o projeto, né? Aquele, enfim, uma porcentagem para o desenvolvimento, então eu posso contar isso, separo, não separo. E o censo que a gente faz, essa pesquisa, ela tem também um caráter dialógico mesmo com as organizações associadas do GIF, que é no sentido delas poderem fazer, ao responder à pesquisa, essa autorreflexão de, bom, quais são as informações que eu preciso sistematizar e que eu preciso ter para conseguir depois responder à pesquisa e até, né, de uma certa forma, por meio disso, assim, prestar contas, né, à sociedade do que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Então, a gente teve, inclusive, o retorno de alguns associados, novos associados, que chegaram ao GIF, que responderam à pesquisa pela primeira vez, dizendo, nossa, tinha várias coisas que a gente, né, não sistematiza ou não se questiona, e conforme a gente foi respondendo a pesquisa, a gente foi se dando conta de que é importante, a gente precisa ter. Então, essa é uma sessão bastante importante no censo para a gente, e a gente tem também outras sessões complementares que são daí mais focadas em práticas específicas, né, do campo do investimento social privado e da filantropia, que é, por exemplo, monitoramento e avaliação e aprendizado a partir dos projetos, né? Então, a gente, obviamente, faz o cruzamento dos dados, a gente vê, né, que essa, por exemplo, é indicada pelo maior número de associados, mais de 50% dos associados diz que é a maior barreira para não apoiar organizações da sociedade civil, é dificuldade de monitoramento e avaliação. E aí a gente, né, traz o questionamento, bom, então vamos discutir, esse monitoramento, essa avaliação está sendo financiado também? Tem recurso para isso? Está sendo oferecida estrutura, treinamento, capacitação para que as organizações façam? Que tipo de monitoramento e avaliação está sendo demandado, né? É realista, de acordo com a realidade, né? Realista com a realidade, enfim, com a realidade das organizações nos territórios, talvez, né? Então, a gente poder trazer essas reflexões para os nossos associados também. Então, essas são sessões que são bastante caras para a gente dentro dessa pesquisa. Eu vou aproveitar um gancho da sua fala só para fazer uma propaganda aqui, porque na Escola Aberta do Terceiro Setor a gente tem cursos livres e gratuitos que falam sobre monitoramento e indicadores também, avaliação feitos por instituições parceiras, né, que gentilmente também nos ajudaram a promover esse curso. Então, você que está acompanhando essa entrevista aqui e que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, que você viu que toca muito fundo, tanto para quem vai investir quanto para quem precisa do investimento, acessa lá, é www.escolaaberta3setor.org.br. Aí você vai ter lá o seu leque de cursos, você vê qual que mais faz parte, que toca mais o seu momento de vida, de carreira, e eu te convido a se matricular também, e já desejo bons estudos para você. Um dos trabalhos também importantes do GIF, entre outros, mas que tem grande visibilidade e participação de público também, é o Congresso GIF. Poderia falar um pouquinho da última edição, os resultados que vocês tiveram e os planos para o próximo? Com certeza. Então, esse último congresso, né, também é um congresso que acontece a cada 2 anos. Ele foi um congresso muito marcante para o setor, né? A gente também teve o retorno de vários associados, dizendo que depois dos debates presenciados, né, ao longo dos dias de encontro,
foram impactados de forma a levar isso para os seus planejamentos estratégicos. E eu vejo muito pela questão da própria temática, que foi, né, a redução das estruturas de desigualdades sociais no Brasil, né? Então, como o investimento social privado e a filantropia podem atuar para enfrentar essas estruturas de desigualdades. E a composição de todas as mesas, de todos os painéis, foi cuidadosamente pensada justamente para ter a questão da diversidade, da representatividade, com pessoas situadas em organizações com perfis muito diversos, né, movimentos sociais, coletivos, enfim, poderem também trazer a sua perspectiva, seu ponto de vista, né, dentro dos painéis de diferentes temáticas. Então, não ficar somente na voz dos financiadores, dos nossos associados, que é muito importante também que eles venham, mas que possa, né, trazer um pouco dessa diversidade. E a gente teve também um programa de bolsas, né, então pessoas que não teriam condições de participar do congresso, né, puderam solicitar, enfim, então a gente tentou torná-lo mais inclusivo. E realmente essa temática das desigualdades, a gente, historicamente, quando a gente olha para o campo da filantropia e do investimento social privado, até pela forma como se constituiu aqui no Brasil, né, que é... e aí tem vários pesquisadores da filantropia, principalmente essa filantropia mais institucionalizada, que apontam, né, uma diferença inclusive de projeto político no momento do surgimento ou da estruturação desse campo mais articulado do investimento social privado ser diferente, ser distinto, até por ser de cunho mais empresarial, do projeto político das organizações da sociedade civil. A gente vê que a temática das desigualdades não necessariamente permeava as preocupações, né? Em muitos momentos, talvez assim, a própria questão da educação, da inclusão produtiva, vinha muito nesse registro de precisar formar também melhores trabalhadores, né? De qualificar mão de obra, enfim, mas não necessariamente olhar para a questão de direitos, né? Direitos humanos, direitos sociais, enfim. E isso vem se fortalecendo no campo, né? Acho que o GIF é um ator, assim, que vocaliza isso, né, de uma forma bastante forte. Bom, a gente tendo um dos países mais desiguais do mundo, a gente precisa se posicionar, não dá para dizer somos neutros, né? E a gente precisa enfrentar esses problemas. E entendendo que enfrentar as desigualdades não é a mesma coisa do que promover um alívio da pobreza, por exemplo, né? Porque eu posso melhorar o nível de vida da população que está, né, em situações vulneráveis, mas ao mesmo tempo também concentrar ainda mais a renda, né? Então melhora um pouco aqui, mas também subo lá, aumentando o abismo e a distância social entre as classes, né? Então essas discussões permearam muito o nosso congresso e o chamado para ação mesmo. Então, ele foi um congresso bastante marcado por essa provocação mesmo ao setor, né? Enfim, poder repensar suas práticas, ver o que está funcionando, está dando certo e aonde a gente precisa, talvez, fazer alguns ajustes, algumas mudanças. E vocês sabem se isso reverberou no dia a dia dos participantes? Então, a gente teve esses retornos, né, assim, pontuais de associados dizendo que realmente impactou muito, impactou nos seus planejamentos, na sua forma de atuação. A gente viu casos, por exemplo, de participantes do congresso, e eu acho que isso é muito emblemático, né, que dividiram a mesa, por exemplo, de debates com pessoas de movimentos de outras organizações e que hoje essas pessoas estão compondo conselhos, por exemplo, ou né, seguiram a discussão, não se encerrou ali no congresso. Então, sim, a gente vê casos, né, realmente emergirem aí a partir desse encontro.
E eu acho que o nosso desafio agora é manter isso, né? É conseguir fazer com que o Congresso também seja um espaço mais democrático, mais acessível, em que as pessoas possam se encontrar e tocar nesses pontos que muitas vezes são de dores, né? São pontos desconfortáveis, enfim, em que você precisa questionar privilégios. Então, a gente, né, tá tentando seguir nesse caminho. Desconfortáveis, mas necessários. Extremamente, né? Extremamente. Senão a gente não muda, né? Porque isso também é uma discussão que a gente faz muito no GIF, né? A gente tem uma iniciativa que acontece todo mês de agosto, que é o mês da filantropia negra, né? Que é em parceria com The Wise Fund, que promove globalmente o Black Philanthropy Month. E a gente sempre discute, assim, a gente precisa de convidados, de uma plateia múltipla, diversa, todo mundo se entendendo como parte do problema e parte da solução, né? Porque se a gente tiver uma plateia e participantes homogêneos, bom, aí a gente perde, a gente está escutando só, né, uma perspectiva de estar no mundo, e a gente acredita em perspectivas múltiplas, então... Até porque diversidade é crescimento também, né? Propõe mudanças, né? Eu acho que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Como organizações do terceiro setor, a gente pode dar o exemplo para a sociedade, né? Exato. De que mudanças são necessárias e importantes, né? E podem ocorrer. Exato. Né? Podem ocorrer. Então, o próximo congresso ocorre em 2025. 2025, já começaremos esse ano a planejar, Fiquem atentos aí às novidades do GIF pelo site também, né, que sempre tem informações lá. O trabalho que o GIF faz, como que você poderia caracterizar ele, a importância dele para o dia a dia, pro campo, né? Enfim, a pergunta é essa: qual a importância do trabalho do GIF para o campo social? Olha, eu diria em primeiro lugar essa questão do fortalecimento, da qualificação e da articulação da rede de associados do GIF, né? Então, como eu comentei, historicamente o GIF é um ator no campo da filantropia e do investimento social privado que traz essa articulação entre os investidores sociais, inclusive cada vez mais pautando o próprio valor da colaboração e da cooperação para que possam trabalhar de forma articulada e também de uma forma mais interseccional, né? Que os temas sejam mais transversais e também não fiquem fechados em nichos específicos, sendo que a gente sabe que os problemas sociais e ambientais são complexos, né? E estão interligados. Então, o nosso papel é muito, além de produzir conhecimento, conteúdo, a gente tem uma newsletter semanal, que é o Rede GIF, onde a gente escuta uma série de parceiros, de atores do campo da filantropia, do investimento social privado, do terceiro setor em geral, das organizações da sociedade civil, dos movimentos, enfim, né, falando das suas intersecções, das suas pautas, dos seus, né, encontros e desencontros. E então a gente oferece muito conteúdo, né, muita produção para o setor e ao mesmo tempo muito espaço de troca, né, dentro da gente tem duas frentes aí de articulação dos nossos associados, mas também não associados são convidados a participar. A gente tem alguns eventos, algumas coisas que são para associados, mas tem outros encontros que são abertos, a maior parte dos encontros do GIF são abertos a toda a sociedade, que a gente chama de redes temáticas, né, onde a gente tem redes articuladas em torno de um tema que seja caro para o setor, como a própria rede de temática de grant making, né, que eu citei, e de temática de cultura, juventude, enfim, políticas públicas. E a gente tem o que a gente chama de RISES, que são as redes de investidores sociais,
locais, né, regionais. Então, a gente tem redes de investidores sociais, por exemplo, no Mato Grosso, Nordeste, Paraná, interior paulista, então, Distrito Federal. Então, são redes de investidores sociais que se encontram para se articular, para discutir, para pensar como atuar em rede, né? Ou então para discutir uma temática. A gente leva, então, encontros sobre a prática de doação e fortalecimento de organizações da sociedade civil. Bom, vamos discutir isso aqui dentro de uma RIS ou dentro de uma rede temática. A gente tem uma agenda de avaliação, já que a gente tocou no ponto do monitoramento e avaliação, a gente tem uma agenda de avaliação, também tem uma plataforma online, né, que é o site da agenda de avaliação do GIF, em que a gente promove encontros também, então a gente já promoveu encontros para debater a própria agenda ESG que a gente falou, e o monitoramento e avaliação e de seus desafios, né, para a agenda do ESG. A gente produz também as notas técnicas, artigos, participa de encontros internacionais para ver o que está sendo debatido e poder trazer isso, né, para debater com os nossos associados e também com o público mais amplo. Então, é realmente esse trabalho de articulação de rede, de produção de conteúdo, disseminação de conteúdo e conhecimento que nos impulsiona, né, que faz o GIF existir, para a gente poder realmente ter um setor mais reconhecido, mais potente, mais vibrante, mais diverso, né, atuando nas diferentes regiões do Brasil, que eu acho que isso é um desafio que a gente tem hoje também, né, quando a gente olha para os nossos associados, ainda a grande maioria se concentra com suas sedes na região sudeste, principalmente, né, São Paulo, e a atuação, eles atuam em diferentes regiões do Brasil, mas também quando a gente olha para os seus projetos específicos, eles ainda estão bastante centrados na região sudeste, né? Então, da gente conseguir expandir também a própria prática do investimento social privado e da filantropia no Brasil. Então, a gente, né, se atribui essa responsabilidade. Inclusive, a gente tem também um projeto que, por enquanto, a gente vem chamando de Filantropias pelo Brasil, mas que envolve essas redes de investidores sociais e outras, né, que ainda não estão formalizadas, para a gente poder ir conversar, né, e orientar e falar sobre investimento social privado, filantropia e terceiro setor, para tentar, né, engajar mais famílias, mais empresas, mais institutos a fazer a sua filantropia. Bom, o trabalho, pelo que você está falando, é muito grande e o nosso espaço, infelizmente, não. Então, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa, Patrícia, e eu deixo aqui aberta, então, para suas considerações finais. Já de antemão também, já te agradecendo pela presença aqui. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, né, por me receber aqui, pelo convite, a participação, foi ótimo poder trocar um pouco e, né, convidar todo mundo a seguir as nossas produções, nossos encontros, nossos eventos. A gente também somos uma rede que estamos super abertos, né, sempre a receber parceiros, demandas, né, enfim, questionamentos a respeito do campo e, claro, né, poder contribuir também para que o investimento social privado e a filantropia realmente cada vez mais façam a diferença no nosso país. Então, acho que o meu recado é esse, assim, para que a gente possa somar forças, né, e seguir trabalhando nessa jornada. Muito bom, muito bom. Obrigada. Obrigada. E eu queria agradecer você também, que nos acompanhou desde o começo dessa entrevista, e já te pedir um favor para que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, para que a gente possa, assim como a Patrícia acabou de falar, democratizar ainda mais esse conhecimento, para que a gente possa fortalecer ainda mais as nossas organizações da sociedade civil, o nosso campo, que é tão importante para o nosso país. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na nossa próxima entrevista. Até lá!